Meus amigos, o mercado de assessoria de investimentos está passando por uma grave crise. São diversas denúncias envolvendo os investidores, envolvendo aqui prejuízos milionários e processos judiciais, principalmente em relação à corretora XP. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olha, já há algum tempo eu venho falando para vocês que o modelo de assessoria de investimento, por mais que ele seja barato, porque não tem nenhum custo, nenhum desembolso efetivo do investidor, ele é um modelo que possui estímulos perversos. Por que estímulos perversos? Porque se você não ganha nada do cliente, diretamente do cliente, você precisa ser remunerado de outra forma. Como você não tem salário pago pela corretora onde você atua, você é remunerado por comissões, ou seja, percentuaizinhos dos produtos que você distribui, assim como um corretor de seguro, por exemplo. Só que, nesse caso, os produtos que geram mais comissões, no geral, são os piores produtos para os investidores. Porque se aquilo é bom, por exemplo, Tesouro Direto, se é bom, você não precisa pagar altas comissões, é bom se distribuir sozinho. Agora, aquilo que é ruim, super arriscado, aí, meu amigo, aí paga uma excelente comissão. E aí, o assessor de investimento se sente tentado. Por mais que ele seja muito ético, ele vai se sentir impulsionado a indicar produtos de investimento ruins, porque pagam altas comissões. E ele sabe que se ele não indicar esses produtos, ele não consegue crescer ali na sua empresa, ele não consegue ganhar dinheiro. Porque veja, hoje a receita ganha por assessores de investimento tem ficado cada vez menor, percentualmente falando, porque hoje a concorrência já está bem grande e o mercado bem desenvolvido. Agora tem a figura do consultor de investimentos, por exemplo. Eu atuo como consultor, onde a remuneração é paga diretamente pelo cliente, aquele cliente que já entendeu o problema da assessoria, do modelo de remuneração por comissões. Tudo isso faz com que o assessor precise indicar porcarias do mercado financeiro. Não tem jeito, senão ele não vai ganhar dinheiro. Há inclusive um movimento de assessores saindo dessa profissão justamente por conta disso. Eu não estou aqui criticando o assessor de investimento de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que o modelo existente hoje é um grande problema para os investidores. É o famoso barato que sai caro para o investidor. E aí isso acaba gerando uma pecha no mercado financeiro, como se as corretoras fossem iguais aos bancões tradicionais, com o gerente, com aquela conversinha, passando um monte de produto ruim, título de capitalização, previdência privada com altas taxas. Infelizmente é isso que vem acontecendo. E nesse caso aqui, diversas denúncias de assessores de investimento da XP. E a matéria é: investidores acusam assessorias de gerar perdas milionárias com produtos estruturados. O famoso COI, que eu já fiz vídeo no canal falando como esse produto é ruim. Basicamente é um produto que você tem quase zero de liquidez, você não tem liquidez, precisa ficar preso num produto que não vai te gerar um bom retorno. Então não faz o menor sentido, não tem liquidez, não gera um bom retorno. Já quebrou aqui com o tripézinho dos investimentos: risco, rentabilidade e liquidez. E ainda por cima, quando dá errado o cenário traçado ali nessa estrutura, você só ganha o capital investido. Então você ficou 5 anos, não teve correção nem nada. Alguns produtos trazem alguma correçãozinha, mas abaixo da poupança, ou próximo da poupança. Então produto ruim faz você ficar preso no investimento que não vai te dar um bom retorno. Raramente pode te dar um bom retorno. E aí, estatisticamente, é igual uma situação de uma seguradora ou uma casa de aposta, em que a maioria das vezes é a casa que ganha. É a banca, não o investidor, o segurado ou o apostador. E essa é uma matéria da Veja, onde ela consultou escritórios de advocacia que já estão preparando processos judiciais com prejuízos milionários envolvendo COIs, as famosas operações estruturadas. E a alegação básica é a seguinte: de que houve promessas de retornos associados e operações de venda casada, que é algo proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, que levaram à perda do capital investido, em algumas situações até com endividamento junto às empresas donas dos produtos. Como assim, Luan? Não entendi. Veja, na prática, o assessor ele oferecia um COI, produto estruturado, e atrelado ao COI, ele oferecia um empréstimo. Um empréstimo, sim, te oferecia um empréstimo colateralizado, tendo como garantia próprio rendimento do COI. Mas para que isso? Apenas para gerar uma alavancagem para o investidor. Aí você pegava esse valor que foi gerado no empréstimo e investia em mais COIs e se alavancava. E aí escritórios de advocacia
acusam esses assessores da XP de que houve prejuízos de 24 milhões de reais, 20 milhões de reais, quantias consideráveis. E aí veja o que acontecia na prática, aqui está bem detalhado. O assessor vendia a operação de empréstimo, mas informava que a quitação só precisaria ser feita junto ao vencimento do COI, que, como eu falei para vocês, dura 5 anos em média, então prazo longo. Os COIs não oferecem liquidez, como bem dito aqui, de modo que os recursos investidos só podem ser acessados no vencimento da operação, em geral no prazo de 3 a 5 anos. Desse modo, no momento do acerto de contas anual, muitos clientes não dispunham de recursos para pagar os juros desse empréstimo colateralizado. E o COI dado como garantia era então liquidado para pagar o empréstimo. Foi feita uma alavancagem ali, uma baguncinha do assessor, e olha o que aconteceu. Precisou liquidar antecipadamente aquele COI que vencia, por exemplo, em 5 anos. E aí qual que é o grande problema? Está descrito aqui. A desmontagem do COI ocorre com deságio. O que é isso, Luan? Veja, você colocou lá 5 mil reais e a sua expectativa é de ter um retorno 10% ao ano. Na prática não acontece, mas vamos supor que seja. Então você vai ter uma quantia lá no futuro daqui 5 anos. Só que, passou 2 anos, precisou resgatar antecipadamente para pagar essa dívida, essa alavancagem que não foi devidamente informada para o cliente. E aí você, que está lá supostamente com saldo de 6 mil, por exemplo, você fala o seguinte, então tudo bem, vou resgatar esses 6 mil. Não, meu amigo. Você vai resgatar, sabe quanto? 3 mil, 4 mil. Como assim? Abaixo do valor que eu investi, mas vocês me disseram que pelo menos o valor investido eu teria de volta. Sim, se você carregar até o vencimento. Mas se você resgatar antecipadamente, ocorre um deságio, ou seja, um desconto em cima do valor investido, em cima do valor do COI, que não tem liquidez. Por quê? Porque é assim que a corretora vai ganhar dinheiro, o assessor vai ganhar dinheiro, vai vender esse COI para outra pessoa. Então olha só que sacanagem que ocorre. E aí, como dito aqui, em função disso, a transação em algumas situações não cobria todo o saldo negativo. Nem cobrir o saldo negativo desse empréstimo colateralizado. Você tinha prejuízo no deságio e ainda não cobria o saldo. Olha que prejuízo astronômico para o investidor. Olha o que afirmou, abre aspas, o advogado Adilson Bolico. O que vimos é que os assessores prometiam que haveria rentabilidade suficiente do COI para cobrir os encargos do crédito tomado. Então, esse crédito, esse empréstimo, ele seria pago com os rendimentos do COI. Só que, continua o advogado, para pagar a dívida, o produto precisaria ter o retorno do CDI. Hoje o CDI está em 10,4%. É difícil ter o retorno do CDI aqui no Brasil, é um retorno relativamente alto. E esse CDI seria o índice que corrige os empréstimos. Então, o empréstimo foi pego em CDI. O COI precisaria vencer o CDI para cobrir o valor do empréstimo e produzir uma alavancagem a favor do investidor. Acontece que isso é muito difícil, como ele bem disse. O COI envolve risco, então não tem como garantir rentabilidade suficiente para abater o crédito colateralizado. Então, na prática, os COIs nem se aproximaram do CDI, o que a gente que já está no mercado sabe, só que os investidores foram obrigados a resgatar antecipadamente para não piorarem a sua situação com o empréstimo que eles achavam que não tinha risco nenhum. Olha o que disse mais um advogado aqui, o Sérgio Pitelli. A forma alavancada de venda desse produto é nefasta e foi uma venda casada, porque eu embuti junto esse empréstimo. Não posso ficar embutindo no produto esse empréstimo. Por quê? Porque gera mais comissões, né? Sobretudo quando afirmam que a rentabilidade é suficiente para pagar o empréstimo, que essa dívida vencerá junto com os COIs, essa que foi a promessa. E sem informar que os juros correm normalmente, CDI ali, e são demandados anualmente. Ou seja, os juros eles são cobrados do investidor anualmente. Não para não. Enquanto isso, o COI está lá paradinho, sem liquidez, aguardando a boa rentabilidade que teria nesses 5 anos. E sabe de uma coisa? O COI é o produto mais ofertado pelas corretoras, é o que dá mais rentabilidade para a corretora e para o assessor. Então veja que há um estímulo ruim nesse sentido. E eu não estou aqui falando que só assessores da XP fazem isso, não, todos os assessores. O COI é um produto que foi mais divulgado pela XP, então nesse ponto que eles têm essa, entre aspas, culpa, mas o mercado inteiro utiliza isso. Então esse é o grande problema. O COI nem deveria existir. É uma grande porcaria para o investidor. Essa que é a verdade. O COI é o famoso pega trouxa, o pega desprevenido. E aí o assessor vai ganhar 3, 4% de comissão em cima disso. É claro que ele vai oferecer, só se ele for muito, mas muito ético para fazer isso. Mas se ele é tão ético assim, ele deveria talvez buscar outro modelo de remuneração. É o que tem feito alguns assessores
indo para o mercado de consultoria, tirando outra certificação. Esse seria o ideal e assim o mercado amadureceria e entenderia que o valor que muitas vezes você paga para um consultor é muito, mas muito menor que o prejuízo que você teria seguindo recomendações de um assessor de investimentos. E veja que os escritórios citados pela Veja são escritórios grandes da XP. Você tem aqui, por exemplo, a Avel Investimentos e a Monte Bravo, sendo que a Avel é tão relevante que a XP comprou no ano passado uma fatia do escritório. Por isso que os prejuízos alcançaram milhões de reais. É claro que isso aqui ainda vai ser discutido na justiça, mas são inúmeras reclamações. E é por isso também, precisamos reconhecer que a própria XP também tem começado o movimento de valorização dos consultores, porque basicamente o modelo de assessoria funcionou muito bem no Brasil no começo do mercado. Esse começo de transição de saída dos bancões para o quê? Para o modelo que gera um pouco mais de rentabilidade para o investidor, mas ainda não era o ideal. E agora estamos indo para o modelo ideal, que é o de consultoria, de taxa descontada diretamente do cliente, mas com alinhamento de interesses para que o patrimônio cresça no longo prazo. É claro que a XP e os escritórios negaram as acusações, era de se esperar. Agora é esperar para ver como essa história vai se desenrolar. E aqui, de novo, eu não estou demonizando o assessor de investimento. A culpa não é dele, é desse sistema e que precisa ser mudado o quanto antes. E assim, se você que está assistindo esse vídeo tem assessor de investimento, não vai brigar com ele, não vai fazer nada disso. Basta que você permaneça com ele se quiser, como alguém que vai te auxiliar, trazendo informações na parte operacional, mas não siga as suas recomendações. Ou só siga as suas ofertas se você entender muito bem o que está por trás daquela oferta. Se você não entender, não siga. Então, tenha o assessor de investimento como um seu ajudante operacional. Se você realmente quer alguém para recomendações, para estruturar a sua carteira, para traçar estratégia, para acompanhamento, para reuniões periódicas, aí precisa ser um consultor. Sendo assim, se você tiver interesse em um consultor mesmo, que não recebe comissões da corretora, onde ele tem um acordo operacional, no caso eu tenho com o BTG Pactual, VP Consultoria, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ou, se você quer simplesmente aprender a investir no Brasil e no mundo e nas mais diversas classes de ativos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, eu vou deixar também o link aqui embaixo para você conhecer a turma 4 do Formação Mirai Investing, o melhor curso de educação financeira e investimentos que você vai encontrar no mercado. Vagas por tempo limitado. Mas e aí? Você acha que esses casos vão dar em alguma coisa? É claro que se realmente teve violação do Código de Defesa do Consumidor aqui, com venda casada, omissão de informações relevantes, ocasionando esse prejuízo, deve haver a reparação desses investidores com certeza. Mas eu confesso que como advogado, são casos bem difíceis, demandam muita prova, por isso vai ser um trabalho de anos esses tipos de processos. Se eles eventualmente vingarem, isso vai gerar algo pedagógico no mercado financeiro e nas corretoras. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles entendam o que está acontecendo no momento com o mercado financeiro brasileiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!